2026 pode ser o fim do marketing de post e eu vim aqui nesse vídeo te dizer o porquê as empresas de construção civil elas precisam de solidez digital e não de engajamento ou likes. Isso daqui que você está vendo na tela é um render. Um render, ele vende um sonho, ele é bonito, ele é legal e o cliente na maioria das vezes ele curte também. Agora você, que é mais técnico, você sabe que por trás do render tem todo um esforço, materiais de qualidade, uma equipe bem preparada, porque se esse projeto, se toda essa estrutura ela não for bem executada, acaba que o render ele não vale de nada para o cliente, né? Ele não passa ali de uma imagem bonita de um projeto mal executado. O problema é que a maioria das empresas de construção civil elas carregam o marketing como se fosse um render. E aí elas esquecem, né, de executar ali toda a parte estrutural do comercial atrelado ao marketing e focam muito na fachada, num feed bonito, num post legal, num vídeo engraçado. E aí acaba que as empresas inflam a quantidade de seguidores, inflam a quantidade de impressões e engajamento e acabam não convertendo isso em vendas. E aí acaba que vocês contratam aquelas empresas que vendem o famoso marketing de esperança, né? Que você publica 3 vezes na semana algum post e reza para converter em venda de alguma forma ali para você. E aí eu vou ser brutalmente honesto com você, a gente está numa conversa aqui, mas um síndico de condomínio que precisa às vezes de um retrofit de 500 mil reais ou uma incorporadora que precisa de uma terraplanagem, ela não vai fechar uma obra com você por conta do seu post do Dia do Engenheiro. Claro que ter uma interação nas redes sociais é importante, mas não é isso, ou só isso, né, que converte. Então, muitas vezes, essas agências de marketing de esperança, elas são muito focadas nisso, em vender para você essa ilusão, quando, na verdade, eu que estou há 6 anos no mercado, entendo que não funciona dessa forma. A gente tem alguns cases que a gente aplicou e que a gente viu empresas que tinham poucos seguidores conseguirem vender e desempenhar muito mais ali do que empresas que tinham muitos seguidores. Eu sou o Matheus Benhur, especialista em marketing pela USP, fundador da Construx, e eu quero explicar para você como você analisa, né, toda essa questão da solidez da sua empresa e como escalar aqui a questão das vendas e tráfego pago para o seu negócio. E aí, para começar a nossa conversa, eu quero te trazer um contexto. Há 10 anos atrás, o marketing de post, né, o marketing de esperança, ele acabava funcionando muito bem. Isso porque o Instagram, o Facebook, as mídias sociais, elas estavam no início, então elas queriam ao máximo, né, prender ali as empresas e os próprios criadores de conteúdo dentro da plataforma. Então eles entregavam muito o seu conteúdo de forma orgânica, né, sem que você investisse dinheiro. Mas agora, essas empresas são empresas de mídia, elas não estão mais focadas somente no social. E aí elas têm uma estratégia que a gente chama de pay to play, que basicamente é você pagar, né, para que você consiga ter um resultado. Se você não investe, você tem chance sim de conseguir um alcance bacana? Sim, mas aí você vai ter que estar sempre focado nessas trends, você vai ter que produzir muito conteúdo, né? E a gente sabe que nem todas as empresas têm uma estrutura para conseguir garantir isso. E principalmente que nem sempre é o foco. Às vezes o perfil vira até aquele blá 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 de coisas que o cliente não quer saber, mas que você acaba postando só para ter um conteúdo ali para publicar. E aí, às vezes, a gente cai naquela ideia da agência da esperança de investir em tráfego pago mesmo assim, né? E aí você está alocando os seus recursos de forma totalmente errada. Porque às vezes você está investindo em um conteúdo que não é estratégico, que não converte em clientes e esperando um resultado ali que não vai chegar para você. E aí a gente acaba caindo aqui em uma contradição enorme. Engenheiros em geral, né, engenheiros, arquitetos, eles curtem muitos números. Porém, quando a gente fala de marketing, muitas vezes a gente olha para as métricas erradas. Eu olho para a quantidade de salvamentos, as impressões, o quanto de curtida eu tive, quando na verdade eu deveria estar olhando ali para o custo de aquisição do meu cliente, que a gente chama de CAC, para o meu LTV, né, no Lifetime Value do meu cliente, o quanto esse cliente ele vai ser rentável para minha empresa ao longo do tempo,
no custo por conversão, o famoso CPA, né, o quanto que eu pago para aquele cliente ele se converter, né, e ele realmente virar ali lucro para minha empresa. Então eu preciso deixar de olhar as métricas de vaidade e focar muito em olhar aqui nas métricas de conversão e que traduzem, né, o meu investimento em ROI. E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência aqui, como eu disse, há 6 anos a gente atende exclusivamente empresas de construção civil, e durante esses 6 anos eu pude lidar tanto com empresas com 1.000 seguidores, como com empresas com 50, 60 mil seguidores. E sabe o que é engraçado? Às vezes eu pegava ali perfis com 50, 60 mil seguidores que não vendiam. Isso porque a solidez da empresa não era bacana. Quando a gente analisar toda a estrutura, quando a gente analisar todo o problema, tinham outros fatores que impactavam nisso. Enquanto a gente construiu cases aqui de empresas com 2, 3 mil seguidores que faturavam mais de 10 milhões anuais e que vendiam ali 80% dos contratos pela internet. Isso porque a gente trabalhava com um ecossistema ali voltado para performance e resultado, e não só para as métricas de vaidade. Mas aí o que é ter, né, essa visão da solidez digital, o que é desenvolver isso para minha empresa? É basicamente você parar de observar se o azul do logo ele combina ou não com a fonte e passar a observar ali quais são as estruturas que eu preciso garantir o funcionamento, os processos que eu preciso acompanhar para minha empresa efetivamente dar resultado. É claro, o design ele é importante, um vídeo bem produzido é importante, porém a gente precisa olhar para o ecossistema, né? Porque performance não é só falar de performance, mas é ter métodos e processos voltados para isso. E aí, para a gente não olhar, né, só para as métricas de vaidade, mas a gente focar nos pilares que mais importam, a gente divide o ISD em 3 etapas. Então, eu tenho a fundação, eu tenho ali a parte da estrutura, né, como que funciona a captura, e eu tenho ali, por fim, o acabamento. E aí, quando a gente fala de estrutura, é realmente entender o quanto você está preparado, o quanto o seu site está preparado ali, como que estão as ferramentas da sua empresa, o quanto os processos estão casando dentro do seu negócio. Já quando eu falo aqui da parte estrutural, né, quando eu saio da fundação e vou para a parte estrutural, eu olho aqui efetivamente para dentro da plataforma. Então, seu site, a sua landing page, eles estão convertendo, né? Eles estão ali transmitindo os serviços que a sua empresa vende, ou é só um folderzão, né, que você colocou ali na internet, para o seu cliente, às vezes, até ficar meio perdido ali na estrutura do seu site, nas suas páginas, né? Então, tudo isso é analisado. E aí, por fim, é o acabamento, que aí é muito mais, gente, voltado, né, para o criativo, os vídeos, os conteúdos que são produzidos, e tudo isso, quando a gente vai analisar ali numericamente, cada um tem os seus pesos de acordo com a importância. E é claro, o acabamento, ele tem o menor peso, porque a estrutura é o fundamental. Não adianta eu ter uma casa super bonita, muito bem elaborada ali visualmente, mas quando eu entro ela tá cheia de infiltração, ela tá com muitas rachaduras, com, né, falta de acabamento. Então, tudo isso precisa ali casar. E aí, qual que é o principal erro? Quando é contratada agências do marketing de esperança, o famoso marketing de post, elas começam pela terceira etapa. Elas começam trabalhando primeiro pelo acabamento, e aí quando começa a dar problema, então quando você como gestor ali, comercial, né, quando você recebe às vezes aquela prensa até do seu diretor, e aí você vai cobrar a agência ali que você contratou, aí que eles começam a observar, né, a estrutura, mas de uma forma muito superficial. Por quê? Eles não conhecem o mercado, eles sabem fazer post, né? Eles sabem ali, às vezes, atender vários clientes de vários nichos sem tanta especificidade, e aí você acaba sendo só mais um entre eles. Então, é por isso que é importante começar da fundação, né? Assim como uma obra, depois eu vou para a estrutura e, por último, o acabamento. Porque se eu começo pelo fim, eu gero problemas que talvez para a empresa ali podem gerar um grande prejuízo, né? E aí para a agência é muito cômodo, porque aí você vai lá, você troca a agência, eles receberam dinheiro, mas você às vezes fica em uma situação que é muito difícil de sair, né? Então por isso que é importante prestar atenção nessa questão da solidez digital antes de começar ali a investir no acabamento, em tráfego pago. E aí, gente, eu vou ser bem sincero para vocês.
O marketing de performance, ele não é tão glamouroso, né, como esse marketing de esperança, porque você passa a olhar para as dores da empresa. Então, a gente roda testes AB, a gente olha para o CRM, a gente olha para as métricas de conversão, mas as métricas de vaidade, às vezes, elas dão aquela sensação de que você é um engenheiro influencer, de que sua empresa está bombando, quando na verdade, gente, não é assim. Então, por isso que é importante ter esse mindset também, de que a performance ela não é glamourosa, né? A performance ela é algo que é construído, é algo que é desenvolvido junto com a sua empresa. E aí eu trago um questionamento, né? Porque é muito curioso. Quando a gente olha para uma faculdade de engenharia, para o engenheiro, geralmente eles são formados para que eles sejam mais céticos, voltados para números e voltados ali muito para uma questão exata, né? Como que aquilo vai ser calculado, mensurado e o que que vai acontecer. Mas aí, quando chega uma agência e te apresenta, poxa, a gente teve 200 seguidores esse mês. Cara, você fica feliz. Mas por que isso? O que isso traduz para você em vendas? Te impactou positivamente de alguma forma ou é só uma métrica de vaidade? Então fica esse questionamento também para a gente trabalhando aqui no decorrer do vídeo, mas que eu acho importante, né, essa provocação para vocês se autoanalisarem também, entenderem como que isso pode ser trabalhado no mercado de construção civil, que ainda é muito engessado. E aí eu quero que fique muito claro que não é para você parar de postar nas redes sociais. Eu só quero te dizer que, se sua empresa hoje ela precisa vender, as suas métricas elas precisam ser outras, né? A gente fez um outro vídeo aqui sobre o ISD, em que eu explico como ele funciona, o que é analisado ali dentro dele, e a gente pode fazer um diagnóstico gratuito para sua empresa, é só você ou ler o QR Code aqui na tela, ou acessar o link na descrição, e entrar em contato com o nosso time, a gente vai fazer esse diagnóstico para que você consiga entender quais são os gaps e como você consegue melhorar, né, esses gaps. E caso você precise de apoio, a Construx ela está totalmente aqui disponível para conseguir te auxiliar, né, e gerar um ROI ali para sua empresa, lucro, porque a gente sabe o quanto é difícil, principalmente em um setor de construção civil em que a gente tem uma venda de alto ticket, um cliente que ele é cada vez mais criterioso e, além disso, né, ciclos de venda longo. Então, muitas vezes a gente fica ali, né, mimando o cliente, se relacionando com ele por um longo período até efetivamente, né, concretizar a venda. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem toda uma metodologia por trás de implementação de CRM, de treinamento de vendedores e acompanhamento dessas métricas. Eu peço que você visite aqui, né, o link da descrição ou leia o QR Code e fale com a nossa equipe. A gente consegue te ajudar. É isso, era um vídeo muito mais para a gente conversar, falar um pouco dessa questão do marketing de post. Se você ficou interessado, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e a gente vai se vendo por aqui. Um abraço e tchau, tchau.